Você já se perguntou o que acontece com aqueles que são esquecidos pela história? Enquanto as palavras ecoavam nas paredes frias das catacumbas, uma inquietação percorreu meu corpo. Eu, Padre Lorenzo, um dos membros da expedição arqueológica, estava prestes a descobrir que a história pode ser muito mais sombria e aterrorizante do que qualquer um de nós pudesse imaginar. Abaixo da grandiosidade da Basílica de São Pedro, onde milhares de fiéis se reuniam para buscar a luz divina, nós, um pequeno grupo de padres arqueólogos, nos aventurávamos nas profundezas do Vaticano, longe dos olhos curiosos do mundo. A sala onde nos encontrávamos era um labirinto de corredores estreitos e umidade constante, adornada por arcos de pedra que pareciam sussurrar segredos de séculos passados. O cheiro de mofo e terra úmida era quase sufocante, mas a adrenalina da descoberta nos impulsionava adiante. O nosso objetivo era claro: localizar e estudar os restos de papas esquecidos, aqueles que haviam caído no esquecimento, enterrados em um cemitério secreto. Mas à medida que nos aprofundávamos, a atmosfera tornava-se cada vez mais pesada, como se a própria Terra estivesse saturada de mistérios não resolvidos. O brilho das lanternas mal iluminava os rostos tensos dos meus companheiros, Padre Júlio com seu olhar cético e Padre Marco, sempre o otimista, mas que agora parecia hesitante. As paredes estavam cobertas de inscrições antigas, a maioria em latim, mas algumas em línguas que eu nunca havia visto. Percebi que essas marcas não eram meramente decorativas. Elas pulsavam com um poder que parecia vibrar no ar. Algo estava prestes a ser revelado e a curiosidade me consumia. Mas o que exatamente estávamos prestes a desenterrar? O pensamento me fez hesitar, mas a necessidade de resposta era mais forte. Então, encontramos a entrada de uma câmara. Ao empurrar a pesada porta de ferro, um frio cortante nos envolveu, como se a morte estivesse nos esperando. As paredes estavam decoradas com pinturas sombrias que retratavam rituais macabros e figuras encapuzadas. No centro, um altar de pedra sustentava túmulos que se destacavam de todos os outros que já havíamos visto. Os corpos ali repousavam acorrentados com correntes de prata, seus rostos cobertos por máscaras de ferro, cada uma gravada com inscrições proibidas que pareciam brilhar sob a luz das lanternas. Meu coração disparou quando um de meus colegas, tomado pela curiosidade, estendeu a mão e removeu uma das correntes. Um silêncio mortal se estabeleceu. O ar ficou pesado e, de repente, um murmúrio começou a se espalhar pela câmara. Os corpos não estavam apenas preservados, eles estavam se movendo. O pânico tomou conta de mim enquanto eles começavam a murmurar preces em línguas mortas, as vozes ecoando como lamentos de almas perdidas. Um deles, um papa de cabelos brancos, abriu os olhos e me encarou. O que eu via ali não era apenas um corpo, mas um eco de um passado que se recusava a permanecer enterrado. Enquanto tentávamos compreender o que estava acontecendo, a sensação de que estávamos sendo observados se intensificava. Cada sombra parecia ganhar vida própria, e o medo começou a se infiltrar em nossos pensamentos. Quem eram esses papas? Por que estavam acorrentados? E mais importante, o que os mantinha vivos neste estado grotesco? Essas questões giravam em minha mente, mas havia algo mais. Um pressentimento de que nossa curiosidade poderia ter consequências terríveis. A atmosfera ao nosso redor se tornava opressiva, como se as próprias paredes estivessem se fechando. A câmara, antes silenciosa, agora pulsava, com uma energia inquietante. E então, como se a própria terra estivesse nos avisando, um grito cortou o ar. Um dos padres, Padre Júlio, desapareceu nas sombras, puxado para a escuridão como uma marionete sem cordas. O terror se alastrou entre nós e a realidade se desfez em um turbilhão de pânico. Lutei para manter a calma, lembrando-me de minha formação e dos mistérios que sempre me fascinaram. Mas havia algo em minha infância que me fazia sentir que eu não era apenas um espectador. Eu havia perdido meu irmão mais novo em circunstâncias misteriosas, e a dor daquela perda havia moldado quem eu era. Agora,
encontrava-me novamente diante do desconhecido, e a urgência de descobrir a verdade se tornava cada vez mais premente. Mas quando a noite caiu, algo inexplicável aconteceu. As sombras se tornaram mais densas e os murmúrios se intensificaram. O que tinha começado como uma busca por conhecimento, agora se transformava em um jogo mortal. O cemitério de papas não pretendia nos deixar sair. E eu sabia que, para sobreviver, precisaríamos desvendar os segredos enterrados ali antes que nossos próprios nomes se tornassem mais um eco perdido na escuridão. O ar pesado da câmara parecia pulsar em uníssono com meu coração acelerado. Olhei em volta, tentando reunir os fragmentos de razão que ainda restavam em mim. As sombras dançavam nas paredes, e cada murmúrio dos corpos acorrentados parecia um eco de vozes perdidas na eternidade. A presença do Padre Júlio, que havia desaparecido, pesava sobre nós como uma sombra sinistra. O que ele encontrara nas profundezas da escuridão, o que havia se tornado dele. Precisamos sair daqui, sussurrou o Padre Marco, sua voz trêmula quebrando o silêncio opressivo. Ele estava pálido, seus olhos arregalados refletindo a luz da lanterna como se a esperança estivesse se esvaindo. Esses corpos, algo não está certo. Eles estão vivos. Vivi um momento de hesitação. A razão ainda tentava se impor, mas a sensação de que estávamos em uma armadilha se intensificava. A curiosidade que antes me impulsionava agora se tornava um peso. O que era mais aterrorizante? O que havia no escuro ou o que poderia ser revelado se decidíssemos continuar? Devemos investigar, respondi, tentando encontrar a coragem que parecia ter se dissipado. Precisamos entender o que aconteceu com o Padre Júlio e o que esses papas representam. A determinação em minha voz soava mais como uma ilusão de controle do que uma verdadeira convicção. O que eu realmente desejava era encontrar uma saída. Foi então que ouvimos um barulho, um som de arrasto que vinha de um dos cantos mais escuros da câmara. A tensão aumentou e todos nós ficamos em silêncio, nossos corações batendo em uníssono. O som se intensificou e uma figura encapuzada emergiu das sombras. O manto negro, cobrindo seu corpo, parecia absorver a luz ao nosso redor e uma aura de poder emanava dela. Vocês não deveriam estar aqui, disse a figura, sua voz ecoando com uma profundidade que reverberava em minhas entranhas. Aqueles que buscam o que está além dos limites da compreensão humana não podem escapar das consequências. Olhei para os meus colegas, mas era claro que a presença dela nos havia paralisado. Quem é você? Perguntei, minha voz soando mais firme do que eu me sentia. O que aconteceu com o Padre Júlio? Ele foi escolhido. A figura respondeu, seu olhar penetrante penetrando em mim, como se pudesse ler minha alma. Os esquecidos não são meras relíquias do passado. Eles guardam segredos que não devem ser revelados, e aqueles que ousam desenterrá-los devem enfrentar a ira do que permanece adormecido. A cada palavra, um medo crescente se estabelecia em meu peito. A ideia de que havia forças além de nossa compreensão nos observando, esperando para se alimentar de nossa curiosidade, era aterrorizante. Mas o que podemos fazer? Não podemos deixar o Padre Júlio para trás. Vocês têm duas opções, a figura disse, a voz agora mais suave, quase sedutora. Podem recuar e deixar que o que foi esquecido permaneça assim, ou podem se aprofundar na escuridão e descobrir o que realmente significa ser esquecido. Um silêncio mortal se estabeleceu. A escolha estava diante de nós, mas eu sabia que recuar não era uma opção. Algo dentro de mim, uma parte que havia sido alimentada pela dor da perda de meu irmão, me dizia que tinha que continuar. Se havia alguma esperança de trazer o Padre Júlio de volta, eu precisava enfrentar esse mistério. Vamos em frente, declarei, virando-me para os outros. Se o Padre Júlio ainda estiver aqui, precisamos encontrá-lo. E se isso significar encarar o que está adormecido, então que assim seja. Padre Marco hesitou, mas a determinação em meu olhar o fez concordar. Eu vou com você, ele disse, sua voz agora mais firme. O Padre Marco sempre fora o otimista do grupo, mas havia um novo brilho de determinação em seus olhos.
Nunca pensei que estaríamos tão unidos em nosso medo. No entanto, o Padre Júlio não era o único que havia desaparecido. O que havia acontecido com os outros que vieram antes de nós? O que mais estava escondido nas profundezas do Vaticano? Essas perguntas ecoavam em minha mente enquanto nos movíamos lentamente em direção à escuridão. A figura encapuzada desapareceu tão rapidamente quanto surgira, deixando-nos com a sensação de que estávamos sendo observados. O ar tornou-se mais pesado e o murmúrio dos corpos acorrentados aumentou em intensidade. Era como se eles estivessem se preparando para algo. Enquanto caminhávamos mais adiante, encontramos outra sala menor, mas preenchida com objetos antigos. Relíquias que pareciam ter pertencido a papas esquecidos, artefatos que carregavam histórias não contadas. Mas havia algo ali, um livro de couro desgastado, que parecia chamar por mim. Isso não é uma boa ideia, murmurou o Padre Marco, sua expressão refletindo a preocupação que agora compartilhávamos. Mas a curiosidade era incontrolável. Eu me aproximei do livro, sentindo a energia que emanava dele. Ao abri-lo, as páginas estavam cobertas de símbolos que pareciam vibrar sob a luz da lanterna. São rituais, murmurei, minha voz quase um sussurro. Rituais de invocação e contenção. Invocação? Padre Marco repetiu, a preocupação em sua voz se transformando em pavor. Lorenzo, isso pode ser perigoso. Mas já era tarde demais. As palavras começaram a dançar diante de meus olhos e uma sensação de poder começou a fluir através de mim. A conexão entre eu e os corpos acorrentados parecia se intensificar, como se eles estivessem me chamando. Precisamos parar isso, disse Padre Marco, mas a determinação em seu olhar começou a vacilar. Eu podia sentir que ele também queria entender, que a curiosidade o consumia, e em um instante de fraqueza, permiti que a energia do livro me envolvesse. Com isso, o murmúrio das almas perdidas se transformou em um grito ensurdecedor, e a câmara tremeu. As correntes dos corpos começaram a se soltar, e a escuridão que nos cercava se tornou palpável. A luz da lanterna piscou, e, em um momento de desespero, percebi que o verdadeiro terror estava apenas começando. As sombras se tornaram figuras, e nós estávamos prestes a descobrir que a história dos esquecidos não era apenas uma busca por conhecimento, mas uma batalha pela nossa própria sobrevivência. As sombras se tornaram figuras, e eu me vi cercado por rostos que antes eram apenas contornos indistintos nas paredes. Eles eram os esquecidos, aqueles que haviam sido acorrentados ao tempo e ao espaço, e agora, com a energia liberada pelo livro, suas almas estavam despertando de um longo pesadelo. Não! O que você fez? Gritou Padre Marco, recuando como se a presença deles pudesse consumi-lo. Mas eu estava paralisado, incapaz de desgrudar os olhos das figuras que se aproximavam. Elas eram pálidas, com olhos vazios, que refletiam um desespero profundo. Um deles, um homem de vestes papais desgastadas, estendeu a mão em minha direção, e eu senti uma conexão instantânea, como se o passado e o presente se entrelaçassem em um único fio invisível. No fundo da minha mente, memórias começaram a emergir, fragmentos de uma infância esquecida, de momentos em que o medo e a dor se tornaram meus companheiros constantes. Lembrei-me de meu irmão mais velho, Tomás, que sempre falava de histórias de poder e sacrifício. Lorenzo, o conhecimento tem um preço, ele costumava dizer, suas palavras reverberando em minha mente. Algumas verdades não devem ser reveladas. E agora, aqui estava eu, prestes a pagar esse preço. As figuras começaram a murmurar, suas vozes se misturando em um coro dissonante. Nós somos os esquecidos, dizia uma mulher com um olhar triste. Esquecidos pelo tempo, pela história. Mas você, jovem, você nos trouxe de volta. Você deve entender que não somos apenas sombras. Temos histórias, segredos que podem destruir ou salvar. Mas quem são vocês? Consegui perguntar, apesar da confusão que me dominava. O que aconteceu com o Padre Júlio? Ele fez um pacto, respondeu um jovem com olhos tristes, sua voz quebrando. Um pacto para conhecer os segredos dos esquecidos. Mas o que ele não sabia era que,
ao se apropriar de nosso conhecimento, ele também se tornaria um de nós. Um guardião ou um prisioneiro, dependendo de como você vê. E então, como se as palavras dele tivessem aberto uma porta, uma memória específica surgiu em minha mente. Uma noite em que eu e Tomás estávamos explorando o sótão em busca de tesouros. Encontramos um diário antigo, repleto de histórias sobre a igreja e rituais estranhos. Tomás ficou obcecado por aquelas páginas e, em um momento de descuido, ele fez um pequeno ritual que, segundo ele, traria à tona o conhecimento dos antigos. Naquela noite, ele desapareceu e eu nunca mais o vi. Você é um deles, murmurou a figura de vestes papais, como se estivesse lendo meus pensamentos. Você é o irmão de Tomás. O que você busca é também o que o prendeu. Para libertar o padre Júlio, você deve confrontar seu próprio passado. Mas como? O que eu tenho a ver com isso? Minha voz soou desesperada e a ansiedade começou a tomar conta de mim. Eu não estava preparado para essa revelação, para o peso da culpa que se acumulava em meu peito. A ideia de que meu irmão pudesse ter sido levado por essas forças, que sua busca por conhecimento poderia ter causado sua própria destruição, era insuportável. Você tem a chave, disse uma mulher, seu olhar penetrante. Seu passado é entrelaçado com o nosso. O que você não entende é que as correntes que os prendem também estão ligadas a você. Liberte-se de suas amarras e talvez consiga libertar o padre Júlio. Nesse momento, a câmara começou a tremer e o ar se tornou tão denso que mal conseguíamos respirar. As correntes dos corpos acorrentados se soltaram, mas em vez de libertação, parecia que a câmara estava se transformando em um portal para algo muito mais sombrio. As figuras começaram a se contorcer, como se lutassem contra um poder invisível que as mantinha aprisionadas. Você deve decidir, Lorenzo, a mulher disse, sua voz agora um sussurro. Se você não confrontar seu passado, todos nós estaremos perdidos. A escuridão que você despertou não é apenas nossa, ela também é sua. Meus olhos se fixaram em Padre Marco, que agora estava tão pálido que parecia um fantasma. Ele tremeu e eu percebi que estava tão perdido quanto eu. Lorenzo, precisamos sair daqui, ele implorou, mas a urgência em sua voz era uma sombra da determinação que eu sentia. O que havíamos despertado era muito maior do que nós. Não posso voltar agora, respondi, a voz firme apesar do pânico que se acumulava. Se o padre Júlio estiver aqui, eu preciso encontrá-lo. E se isso significar encarar meus próprios demônios, então que assim seja. O ambiente começou a se distorcer ao nosso redor, como se a realidade estivesse se desintegrando. As figuras se tornaram mais definidas, suas expressões de dor e desespero intensificando-se a cada segundo. Foi então que percebi que não eram apenas sombras, eram fragmentos de minha própria história. Cada um deles parecia representar uma parte de mim, um pedaço do que eu havia perdido ao longo do caminho. Você não pode fugir de quem você é, disse o homem de vestes papais, sua voz agora mais clara. Lembre-se de Tomás, ele está aqui, preso entre as correntes da sua culpa. Se você não confrontar isso, nunca encontrará a paz. As palavras dele ecoaram em minha mente como um chamado. O que eu temia não era apenas a escuridão que nos cercava, mas a verdade que eu havia evitado por tanto tempo. Tomás, meu irmão, havia se perdido em sua busca por poder e conhecimento. E eu havia me escondido atrás das sombras, fugindo do que realmente importava. Tomás, gritei, a palavra ecoando na câmara. Se você está aqui, se você me ouve, por favor, mostre-se. O ar ficou congelado e por um momento tudo ficou em silêncio. Então, uma figura familiar surgiu entre as sombras, os olhos de Tomás brilhando com uma tristeza que cortou meu coração como uma faca. Lorenzo, ele sussurrou, sua voz carregada de dor. Você não deveria estar aqui. Você não entende o que está em jogo. Eu não posso deixar você aqui, Tomás. Eu preciso entender o que aconteceu com você. Minhas palavras foram como um grito desesperado e eu soube que estava prestes a enfrentar a verdade, independentemente do custo. Você nunca deveria ter feito aquele ritual, ele respondeu, sua forma começando a se dissipar.
Eu busquei o que não deveria. Agora você precisa escolher: usar o conhecimento que despertamos ou aceitá-lo como uma parte de você. O que se seguirá determinará não apenas seu destino, mas o nosso. E assim, diante de todos aqueles que haviam sido esquecidos, eu me vi no centro de um conflito que se estendia além do tempo e do espaço. O peso do passado e o terror do presente se uniram, e a escolha que eu estava prestes a fazer mudaria tudo. Olhei para Padre Marco e então para as figuras ao meu redor. O que eu escolheria agora poderia libertar ou condenar não apenas a mim, mas a todos que aqui estavam. Com o coração acelerado e a mente em tumulto, eu percebi que a verdadeira batalha estava apenas começando e que meu destino estava entrelaçado com o dos esquecidos. Eu vou confrontar isso, declarei, a voz firme apesar do medo que me consumia. Vou libertar o Padre Giulio e juntos enfrentaremos o que está adormecido. Mas preciso de vocês. Precisamos trabalhar juntos. As figuras ao meu redor começaram a se agitar, energizadas por minha determinação. Uma nova esperança brotou, e eu percebi que, independentemente do que enfrentássemos, não estava sozinho. O passado poderia ser uma prisão, mas também poderia ser a chave para a liberdade. E assim, com o peso das almas esquecidas sobre meus ombros, preparei-me para a batalha que viria. A sala tremia ao meu redor, e a energia pulsante das figuras esquecidas parecia se intensificar, como se as correntes que as prendiam fossem alimentadas pela minha determinação. Eu podia sentir o olhar intenso de Tomás sobre mim, um reflexo de orgulho misturado com preocupação. Você precisa ser forte, Lorenzo, ele disse, sua voz ecoando em minha mente. A escolha é sua, mas as consequências afetarão todos nós. Eu sei, respondi, tentando reunir toda a coragem que tinha. Mas não posso deixar você preso aqui, nem o Padre Giulio. Tenho que enfrentar esse passado sombrio, mesmo que isso signifique confrontar o que há de mais profundo em mim. O ar estava pesado com a expectativa. As figuras se aglomeravam ao meu redor, suas expressões de dor se transformando em um semblante de esperança. A energia que emitiam parecia vibrar em sintonia com meu coração, e percebi que a conexão que estabelecera com eles era mais do que uma simples empatia. Era um chamado à ação, um lembrete de que todos éramos parte de algo maior, interligados pelo fio invisível do destino. Em frente! Gritei, sentindo a adrenalina correr por minhas veias. Vamos libertar o Padre Giulio e encerrar este ciclo de dor. Com isso, avancei em direção ao centro da câmara, onde uma sombra mais densa se formava, pulsando com uma energia opressora. Era como se a própria escuridão estivesse se manifestando, pronta para engolir tudo à sua volta. O que quer que estivesse ali, eu sabia que era a raiz do mal que havia aprisionado não apenas o Padre Giulio, mas todos aqueles que se encontravam nas sombras. Você não pode nos enfrentar. Uma voz ecoou profunda e ressoante como um trovão distante. Era uma presença que sentia a cada fibra do meu ser, uma força que tentava me intimidar. Você é apenas um garoto, perdido em suas ilusões de grandeza. O conhecimento que você busca é um peso que você não pode carregar. Eu não estou sozinho, declarei, minha voz ecoando pela câmara, desafiando a escuridão. As almas esquecidas estão comigo, e juntas somos mais fortes do que você imagina. Nesse momento, as figuras começaram a se unir, formando uma onda de luz que emanava de suas formas pálidas. Senti uma onda de poder se intensificando ao meu redor, como se a própria sala estivesse reagindo à nossa determinação coletiva. As correntes que as prendiam se desvaneceram e um brilho dourado se espalhou pela câmara, iluminando cada canto escuro. A presença sombria na minha frente hesitou. Você não compreende o que está fazendo, disse a voz agora mais fraca, mas ainda carregada de ameaças. O que você está prestes a liberar pode ser a sua ruína. Talvez, respondi, sem desviar o olhar. Mas prefiro arriscar tudo a continuar vivendo nas sombras. O medo não me controla mais. A tensão crescia e, com um gesto decidido, estendi as mãos em direção à escuridão. Venha à luz, venha e enfrente o que você realmente é. A energia ao meu redor começou a se agitar,
e as figuras atrás de mim se uniram, formando uma barreira de luz que parecia desafiar a própria escuridão. Então, a sombra se agitou e uma forma grotesca começou a emergir dela. Olhos vermelhos e profundos surgiram de um rosto distorcido, e eu reconheci a essência do que estava diante de mim. Era o próprio medo que eu carregava, a culpa por não ter conseguido salvar Tomás, por ter abandonado o meu irmão. A escuridão era uma manifestação das minhas falhas e arrependimentos. Você não pode escapar de mim, Lorenzo, a figura sussurrou, sua voz um eco do meu próprio desespero. Eu sou a lembrança do que você perdeu, a dor que você se recusa a enfrentar. Não! Gritei, a voz firme, decidida. Você não é mais que uma sombra do meu passado. Eu não sou mais a criança assustada que fugia de você. Eu sou Lorenzo e tenho a força de todos os esquecidos comigo. Enquanto essas palavras saíam da minha boca, um brilho intenso irrompeu de meu coração. As figuras atrás de mim se uniram, suas almas se entrelaçando com a minha, formando um feixe de luz que se projetou em direção à escuridão. A presença opressora começou a recuar, gritando em agonia. Você não pode me derrotar! A figura gritou, mas sua voz estava se perdendo, misturando-se ao eco da luz. Eu sou eterno, não mais, afirmei, concentrando toda a minha energia na luz que emanava de mim. Eu escolho a liberdade, eu escolho a vida. Com um último grito, a luz explodiu, preenchendo a câmara com um brilho ofuscante. A escuridão começou a se desintegrar. As correntes que aprisionavam as almas esquecidas se quebraram em 1000 pedaços, e um vento forte soprou, trazendo um cheiro fresco de renovação. As figuras, agora libertas, começaram a se dissipar em fragmentos de luz, seus sorrisos de gratidão preenchendo o ar. Você fez isso, Lorenzo. A voz de Tomás ressoou em minha mente, cheia de orgulho. Você enfrentou seu medo e se libertou. Agora, nós também estamos livres. Obrigado, irmão, sussurrei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto enquanto a alegria e a dor se misturavam. Nunca vou esquecer o que você fez por mim, mas ainda havia uma sombra no meu coração, um eco da verdade que ainda precisava ser confrontada. Padre Giulio, ele ainda estava lá, perdido em algum lugar entre a escuridão e a luz, esperando para ser resgatado. E eu sabia que minha jornada ainda não tinha terminado. Padre Marco, chamei, virando-me para ele. Precisamos encontrar o Padre Giulio. Ele ainda pode estar preso nessa escuridão. Sim, Lorenzo. Mas como? Ele respondeu, os olhos cheios de desespero e esperança. O que fazemos agora? Precisamos usar a luz que conseguimos conquistar. Ela nos guiará até ele, declarei, sentindo a determinação crescendo dentro de mim. Vamos juntos. Nossas almas agora estão unidas e mais fortes do que antes. Com um novo foco, olhei para o espaço onde a escuridão havia sido e onde a luz brilhava intensamente. Um caminho se formou e eu sabia que era a direção que precisávamos seguir. A câmara, agora iluminada e cheia de vida, parecia vibrar em resposta. Nós éramos mais do que apenas sombras agora. Éramos portadores de esperança e juntos iríamos buscar o Padre Giulio e trazer à luz tudo o que estava escondido. Avancemos! Exclamamos, e com isso nos lançamos em direção ao desconhecido, prontos para enfrentar o que quer que estivesse à frente. A batalha estava longe de terminar, mas eu sabia que estava finalmente no caminho certo. A luz que irrompeu da câmara iluminou não apenas o espaço ao nosso redor, mas também a escuridão que ainda residia dentro de mim. Enquanto avançávamos, sentia o peso das correntes que havia quebrado, mas ao mesmo tempo, uma dor profunda ainda pulsava em meu peito. A batalha contra a sombra me deixara marcas, tanto físicas quanto emocionais. Uma ferida superficial em meu braço ardia e a memória da presença opressora ainda ressoava em minha mente, como um eco distante de uma canção de ninar que se transformou em um pesadelo. O caminho que seguíamos era iluminado, mas as sombras ainda dançavam ao nosso redor, como se a escuridão estivesse se retorcendo em resposta à luz que agora emanávamos.
A cada passo, a sensação de que estávamos nos aproximando de algo crucial se intensificava. Eu podia sentir a presença do Padre Júlio, uma luz apagada em meio a um mar de escuridão. Lorenzo! A voz de Padre Marco chamou, interrompendo meus pensamentos. Ele estava olhando para mim, seus olhos refletindo não apenas preocupação, mas também uma nova determinação. Estamos quase lá. Sinto que a presença dele está próxima. Sim, eu também sinto, respondi, forçando um sorriso. Apesar da dor, havia uma esperança brotando dentro de mim, uma chama que não se apagaria facilmente. Vamos encontrar o Padre Júlio e trazê-lo de volta. Enquanto avançávamos, as figuras que antes estavam presas começaram a se materializar em pequenos fragmentos de luz ao nosso redor. Senti a presença de Tomás mais forte do que nunca, como se ele estivesse ao meu lado, me encorajando. Você pode fazer isso, Lorenzo. Não desista agora. Ao chegarmos a uma nova câmara, a luz que nos cercava começou a oscilar e uma voz fraca e distante chamou por nós. Ajuda, por favor. Era o som do Padre Júlio e meu coração disparou. Ele estava ali, em algum lugar nas profundezas da escuridão. Padre Júlio, estamos aqui! Gritei, a tensão crescendo em meu peito. A resposta veio em forma de um sussurro, carregado de dor e desespero. Lorenzo, não se aproximem. A escuridão, um arrepio percorreu minha espinha. Precisamos ir até ele, Marco. Não podemos deixá-lo, disse, tomando a dianteira. As palavras do padre ecoavam em minha mente, mas a determinação de salvá-lo era mais forte que o medo. No centro da câmara, vi uma forma envolta em sombras, lutando contra correntes invisíveis que pareciam drenar sua essência. O Padre Júlio estava ali, mas sua luz estava quase extinta, como uma vela prestes a se apagar. Lorenzo, ele chamou, sua voz cheia de desespero. Saia daqui! Não deixe que a escuridão o consuma! Não vou deixá-lo, declarei, sentindo a energia das almas libertas pulsar ao nosso redor. Estamos juntos nisso. Nós somos a luz. Uni minhas forças às de Padre Marco e juntos formamos um círculo ao redor do Padre Júlio. A luz que emitíamos começou a se intensificar, afastando a escuridão que o envolvia. Mas à medida que a luz se expandia, a sombra também se intensificava, como se estivesse se alimentando do desespero do padre. Você não pode me salvar! A escuridão gritou, sua voz ecoando com uma raiva que parecia querer nos devorar. Ele pertence a mim! Não! Gritei, minha voz ressoando com uma força que eu não sabia que possuía. Ele pertence à luz! E nós não vamos desistir dele. Com isso, lancei um jato de luz em direção à escuridão e a energia ao nosso redor começou a se agitar. Finalmente, a luz rompeu a escuridão e um grito angustiado ecoou pela câmara. A presença opressora começou a se desvanecer e as correntes que prendiam o Padre Júlio se quebraram. Com um último esforço, a luz atravessou a escuridão e envolveu o padre. Ele caiu de joelhos, ofegante, mas livre. Lorenzo, ele sussurrou, seus olhos se iluminando ao me ver. Você conseguiu, você me salvou. A alegria inundou meu coração, mas a dor das batalhas anteriores ainda estava presente. O peso das cicatrizes emocionais e físicas permanecia, e a luz que havia trazido a liberdade também deixava um eco da luta que enfrentamos. Estamos juntos novamente, respondi, ajudando-o a se levantar. Mas temos muito a discutir. Enquanto nos reuníamos, a câmara começou a mudar. A luz emanada das almas libertas se intensificou, dissipando a escuridão que ainda restava. O peso que antes sentíamos foi substituído por uma leveza, mas um mistério ainda pairava no ar. A batalha estava vencida, mas as consequências da luta deixaram suas marcas em todos nós. Por que a escuridão ainda persiste? Padre Marco perguntou, olhando ao redor. Ainda há algo aqui que não compreendemos. Sim, respondi, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Ainda há perguntas sem respostas. O que significa tudo isso? A presença da sombra havia se dissipado, mas a sensação de que havia mais a ser revelado não me deixava. Vamos embora, sugeri, olhando para o Padre Júlio. Precisamos encontrar um lugar seguro para discutir o que aconteceu e talvez descobrir a razão pela qual a escuridão se manifestou assim.
Enquanto nos retirávamos da câmara, senti um olhar sobre mim. As almas que libertamos agora flutuavam ao nosso redor. Seus sorrisos de gratidão misturavam-se com uma tristeza que ainda permanecia. Elas haviam encontrado a liberdade, mas o que aconteceria com elas agora? Havia um resquício de mistério em suas expressões, um sinal de que suas histórias ainda não estavam completas. Chegamos à saída e a luz do dia iluminou nossos rostos. O ar fresco parecia um bálsamo para nossas almas cansadas, mas a sensação de que algo ainda estava por vir pairava sobre nós. Olhei para o horizonte, onde o céu se encontrava com a terra, e soube que a jornada estava longe de terminar. Precisamos entender o que realmente aconteceu aqui, disse Padre Júlio, sua voz firme. E o que isso significa para todos nós? As sombras podem ter se dissipado, mas o que mais está à espreita? As perguntas que pairavam no ar deixavam um gosto amargo de incerteza em minha boca. Sabíamos que tínhamos vencido uma batalha, mas as guerras interiores e os mistérios não resolvidos ainda nos aguardavam. Vamos nos reunir e conversar, sugeri, sentindo o peso das responsabilidades sobre meus ombros. Juntos poderemos enfrentar qualquer coisa que venha a seguir. E assim, enquanto deixávamos a câmara para trás, a luz do dia iluminava nosso caminho, mas a sombra da incerteza ainda nos acompanhava. O futuro era um campo de mistérios não revelados, e eu sabia que nossas histórias estavam apenas começando. A luz do dia nos envolveu como um abraço reconfortante, mas à medida que caminhávamos, percebi que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O ar fresco, embora revigorante, tinha um gosto amargo de incerteza. Conversamos sobre o que fizemos, sobre o que havíamos enfrentado, mas as perguntas ainda pairavam como nuvens pesadas sobre nossas cabeças. Precisamos voltar e investigar mais a fundo, disse o Padre Júlio, sua voz carregada de determinação. A escuridão que enfrentamos pode ter se dispersado, mas não podemos ignorar a possibilidade de que ela ainda persista em algum lugar. Concordei, mas a ideia de retornar àquela câmara me deixava inquieto. Havia algo mais, um eco das sombras que parecia me seguir. E se a escuridão não for apenas um fenômeno, mas uma parte de nós? Perguntei, olhando para os rostos dos meus companheiros. O que acontece quando olhamos para dentro e encontramos o que tememos? O silêncio que se seguiu era pesado. Cada um de nós parecia estar lutando com suas próprias lutas internas, as cicatrizes que a batalha havia deixado em nossas almas. A luz que havíamos recuperado era um bálsamo, mas estava longe de ser uma cura. Vamos nos reunir à noite, sugeriu o Padre Marco, sua voz cheia de uma calma que eu admirava. Precisamos discutir o que sabemos e o que ainda nos escapa. Há algo mais aqui, algo que ainda não entendemos. Assim, concordamos em nos encontrar ao crepúsculo, cada um de nós levando não apenas as marcas da batalha, mas também a esperança de que poderíamos unir nossas forças novamente. Mas enquanto caminhava pela floresta em direção à cidade, uma sensação de inquietude me acompanhava. O que realmente havia sido libertado? As almas que salvamos pareciam mais do que gratas. Elas carregavam um peso que não conseguíamos desvendar. Ao chegarmos à cidade, a luz do dia começou a se apagar e o céu se tingiu de um vermelho profundo, como se estivesse se preparando para um outro confronto. Devemos nos apressar, disse o Padre Júlio, sua voz agora mais urgente. O que quer que tenha sido trazido de volta pode estar esperando por nós. Reuni as forças para enfrentar a noite que se aproximava. A câmara estava longe, mas a escuridão parecia se esticar, tentando nos alcançar. E enquanto nos separávamos para nos preparar para a reunião, uma sensação estranha se instalou em mim, como se a própria sombra da câmara estivesse se infiltrando em minha mente. Ao anoitecer, nos reunimos em um dos antigos templos da cidade. As velas tremulavam, lançando sombras dançantes nas paredes, e cada um de nós parecia carregar um peso invisível. Estamos prontos para enfrentar o que vier, eu disse, tentando infundir coragem nas palavras que proferi. Mas, na verdade, a dúvida me consumia. O que poderíamos realmente enfrentar?
Enquanto discutíamos, percebi que as perguntas sem resposta se acumulavam como tempestades em um céu nublado. E no fundo, havia uma sensação de que a verdadeira batalha não era apenas pela libertação de almas, mas pela batalha que travávamos dentro de nós mesmos. O que a escuridão havia deixado em nosso interior? O que realmente significava essa luta? Ao final da reunião, enquanto a noite se aprofundava, um murmúrio percorreu a sala. O que nos esperava era incerto, e a sombra de nossas dúvidas parecia se estender ao nosso redor. O futuro, agora mais do que nunca, era um campo de mistérios não revelados. E assim, enquanto a escuridão envolvia a cidade, uma nova jornada se formava diante de nós. Mas eu sabia que não estávamos sozinhos. As almas libertas dançavam em nossa mente, e a luz que antes havíamos encontrado agora se tornava uma chama que queimava intensamente, embora carregasse consigo os ecos de uma batalha que nunca poderia ser completamente vencida. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais narrativas como esta. Compartilhe com seus amigos para que eles também embarquem nessa aventura cheia de mistérios. Deixe um comentário abaixo contando qual foi sua parte favorita ou que tipo de desfecho você gostaria de ver em uma futura história.